Olá, gente! Iniciando aqui nossa primeira aula, a primeira parte da nossa primeira aula, né, sobre o módulo de políticas públicas. Uma satisfação estar com vocês aqui hoje, né? Então, me chamo professor Gonzaga Júnior, estarei aqui com vocês nesse módulo de políticas públicas, tá bem? Então, minha formação, tenho graduação em Ciências Sociais, mestrado em Sociologia, atualmente estou no doutorado em Sociologia e também já fui gestor público federal e estadual também aqui no estado da Paraíba. Então, portanto, espero que a gente tenha muito proveito desse nosso conteúdo, tá? Então, iniciando aqui, nossos objetivos, primeiro eles iniciam com apresentar as definições de políticas públicas. No segundo momento, a gente analisa, temos como objetivos analisar a relação entre políticas públicas e direitos. E depois verificar como as políticas públicas se apresentam dentro da dinâmica histórica e sistêmica, para não achar que ela seria algo isolada no tempo e no espaço. Pois bem, então, a primeira coisa que é importante lembrar é que políticas públicas, uma definição aí, poderíamos dizer que ela é o conjunto articulado de decisões orientadas para a resolução de um problema ou para a realização de um objetivo considerado de interesse público. Um debate que a gente sempre vai ter como referência aqui, a ideia do público e do privado. Então, já vamos aí tomar nota sobre essa dimensão, da dimensão pública, tá? Também pode ter como definição onde um espaço onde as decisões constituem um padrão de atividade governamental a respeito do assunto. E também como aquilo que é de fato realizado e não um conjunto de intenções. Então, políticas públicas não é apenas um conjunto de intenções. É, sobretudo, a realização de algo que é concreto, né? Seja uma política pública voltada para uma infraestrutura, mas também para uma possibilidade de uma mudança cultural. E a gente vai dar alguns exemplos e fazer alguns questionamentos na sequência da nossa aula. Entende-se por políticas públicas como um conjunto de ações coletivas voltadas para a garantia de direitos sociais, configurando um compromisso público, mais uma vez, que visa dar conta de determinada demanda em diversas áreas. Expressa a transformação daquilo que é do âmbito privado em relações coletivas no espaço público. Também poderíamos entender como políticas públicas o campo de conhecimentos que analisa o governo à luz de grandes questões públicas. Tá? Já adianto que nós temos que pensar a dinâmica das políticas públicas dentro de uma localização de tempo e espaço. Tá? Então, podemos pensar aí a ideia de tempo e espaço para imaginar, para pensar as políticas públicas, né? Porque cada política pública ela corresponde a uma demanda da sociedade em um determinado espaço, ou seja, em uma determinada localização, localidade, país, cidade, estado ou território, e também a partir de um determinado tempo. Tá? Então, a linha tempo e espaço, certo? Porque uma política pública que foi aplicada lá 30 anos atrás, talvez ela não caiba mais para a nossa realidade de hoje, tá? Então, a gente vai chegar lá, porque a política pública, ela converge com as necessidades daquele tempo e estão localizadas em um determinado espaço, certo? 3, a gente pode entender como políticas públicas a soma das atividades dos governos que agem diretamente ou através de delegação e que influenciam a vida dos cidadãos. Então, soma de atividades dos governos. Como assim, professor? Primeiro que uma política pública, ela não se realiza nem se finda em si. Né? A gente vai, no finalzinho desse nosso módulo, é que a gente vai pouco fazer essa análise.
mas levando em consideração o que eu falei agora há pouco, da relação tempo e espaço, a soma das atividades de governos, ou seja, no Brasil nós temos 3 esferas federativas: União, Estados e municípios, né? Assim como nós temos 3 poderes, o Executivo, o Legislativo e o Judiciário, o Legislativo e o Executivo. Então, ou seja, pode ser a soma desses poderes ou pode ser a soma desses entes federados que pode convergir para uma política pública, tá? A parte das suas atividades, ok? Então, uma política pública, por isso que ela tem um grau de complexidade muito maior, que a gente vai ver um pouco mais à frente. E quarto, o que o governo escolhe fazer ou não fazer. A gente vai ver no módulo 2 como as políticas públicas passam ali também por questões de uma confluência social. Elas são sociais, elas são políticas, obviamente. Políticas e sociais porque são públicas e têm a ver com a sociedade, obviamente. Tá? Então, e o governo ele faz ou não, a depender do grau de debate, de interferência, de vocação, de vontade política do gestor, de implementar uma política pública, de dar continuidade a uma política pública ou dar fim, encerrar uma determinada política pública. Tá? Então, o que o governo escolhe fazer ou não. Pois bem, sigamos. Algumas características. Então, primeiro, as políticas públicas são desenvolvidas por instituições governamentais e seus responsáveis por meio de processos políticos. Sua implementação pode ou não envolver organizações da sociedade, empresas, etc. Então, a gente pode pensar em políticas públicas que elas são executadas única e exclusivamente pelos entes confederados do governo. Repito, União, Estados e municípios. Mas uma política pública ela também pode agir envolvendo a sociedade, envolvendo empresas, envolvendo terceiro setor, ONGs, sindicatos, enfim. As políticas públicas elas podem também ser realizadas ali no âmbito da sociedade, não só e tão somente através dos governos, tá? Então, as políticas públicas envolvem não somente a decisão de elaboração legal, mas os atos subsequentes relacionados à implementação, interpretação e cumprimento da lei, tá? Então, repetindo, ela envolve não somente a decisão da elaboração legal. Vamos tomar como exemplo a Lei Maria da Penha, né, que, embora seja um ato normativo, um ato legal, mas ela é uma lei que tem por finalidade uma política pública. Ou seja, né, o combate à violência contra a mulher, o combate à violência de gênero, que ela se segue com apoio para a sua efetivação, para a sua complementação, seguida de determinados atos que foram relacionados, subsequentes à sua implementação. Tá? Assim como essas estruturas que foram criadas, por exemplo, a Delegacia da Mulher, ou as delegacias, né, da mulher, elas têm como finalidade fazer dar cabo ao cumprimento dessa lei, a esse ato normativo. Então, as delegacias da mulher, ela é um complemento às políticas públicas, que também estão associadas a tantas outras, né? A lei do feminicídio, por exemplo, as medidas protetivas, toda a estrutura de proteção às mulheres que são ameaçadas para dar, digamos, uma complementariedade ali, uma complementação à elaboração de uma política pública que se iniciou por uma lei. Então, é um exemplo desse processo de implementação, interpretação e cumprimento dessa lei. Mas, quando um problema é considerado público, afinal, para chegarmos a uma política pública, é necessário que o problema ele seja público. Então, um problema é considerado público
quando um grupo considerável de pessoas considera que deve receber atenção por parte do governo e o governo passa a prestar atenção no referido problema. Aqui no Brasil, a gente poderia pensar as populações indígenas, as populações quilombolas, que, embora desde o período da colonização, elas passam por problemas de violência, de descumprimento de normativos básicos dos direitos humanos, por exemplo, só na nossa história recente é que, pós-redemocratização, principalmente, pós-Constituição Cidadã de 88, é que essas comunidades passaram a ter vez e voz e sua participação efetivada nas políticas públicas, tá? Então, isso é uma coisa importante. Para a gente não ficar só no Brasil, vamos pensar na Europa, por exemplo, alguns países que proibiram a importação de carnes que tem no seu histórico países que não respeitam ali o que eles chamam do bem-estar animal, por exemplo, né? Então, alguns países que param de importar determinados produtos de países que não respeitam a legislação ambiental, por exemplo, ou a legislação trabalhista, ou o uso de mão de obra de trabalho infantil. Então, a partir do momento que a população daquele país ele exige do governante uma determinada posição, ele se torna um problema público e, portanto, o governo passa a agir para resolver aquele problema. O ciclo das políticas públicas, como é que a gente poderia fazer aí um pequeno histórico, né, de como essa política ela vira pública. Então a gente poderia primeiro partir daquilo que eu estava falando agora há pouco, né? A formação do problema, ou seja, a sociedade pauta, o governo corresponde e juntos começam a dar cabo das discussões para poder chegar a uma conclusão e a uma ação concreta para resolver determinado problema. Então, a formação do problema. Quando o governo incorpora, né, aquela demanda pública, há um processo de inclusão na agenda governamental. Então, o governo aceita. E quando eu falo governo, eu não estou falando apenas do executivo, principalmente o executivo. Porque na própria estrutura, a gente vai falar disso depois dos módulos seguintes, o próprio poder executivo é ele que executa, como o próprio nome diz, que administra o bem público e as suas políticas e os seus programas. Então, portanto, ele que na sua maioria implementa e executa políticas públicas. Mas não só o poder executivo, também o poder judiciário, também o poder legislativo. Depois da inclusão na agenda, a formulação da política. Então, essa política pública ela passa por um processo de formulação, de formatação. A depender da vontade política, da orientação política de determinado governo, pode haver uma discussão mais aberta com a sociedade, dando um viés mais democrático, ou o oposto, ou um viés mais autoritário e centralizador, quando um determinado governante por si só, ele, né, e seus pares tomam medidas e decisões unilaterais no sentido de implementar determinadas políticas públicas. Que essas políticas públicas podem atender, né, o interesse da população ou não, mas depende de uma decisão política. Então, é a formulação dessa política e a decisão política de se implementar, repito, de dar continuidade ou de acabar com determinado programa, determinada política pública. Depois que a gente forma o problema, inclui na agenda, formula politicamente e toma a decisão, é hora da implementação da política. Então, é um processo, digamos, mais complexo e que deve ser pensado ali, como diria Max Weber, de forma muito mais racional, a diminuir a possibilidade de erros daquela política, né? Um modelo racional para a implementação de uma política que tenha como finalidade alcançar os resultados esperados a partir da demanda da população. Uma coisa que é importante, que vamos ter uma aula apenas sobre isso, a avaliação da política pública. Nenhuma política pública ela se encerra em si só.
né? Ela depende de um processo de avaliação para, a partir dessa avaliação, ela poder ser analisada para corrigir determinados erros, para saber se ele corresponde às demandas, para saber se precisa ainda ser melhorada, requalificada, mudada ou extinta, possível, né? Mais uma pergunta retórica aqui para vocês. Será que este ciclo é realmente linear? Será que ele acontece exatamente nessa mesma ordem? Já adianto que não, né? Há políticas públicas que ela, a depender da urgência, a depender da demanda, elas são implementadas e depois ela passa por um amplo debate para correção, para fiscalização, para mudar, para requalificar essa política pública, tá? Então não é uma dinâmica, não é um ciclo linear. O contexto da política pública. Então, a gente pode primeiro falar de uma cultura política, a depender do país onde essa política pública é pensada. Ela está vinculada à dimensão da opinião pública também sobre ela. Ela está dentro de um sistema social, de uma sociedade, portanto, de diferentes interesses. Ela depende de um contexto econômico. Ela está ligada diretamente a um contexto institucional, ou seja, depende de um governo, depende da estrutura, depende da orientação política desse governo. Ela tem a ver com as relações federativas, se a gente pensar no Brasil mais uma vez, a relação entre União, Estados e municípios. Ela tem a ver com a separação de poderes, né? Repito, legislativo, executivo e judiciário. E também tem muito a ver com a conjunção ali, com a relação dentro desse sistema partidário. A gente vê que no Brasil nós vemos num pluripartidarismo, né? Multipartidarismo, e, portanto, cada partido dentro da sua orientação política para interpretar e dar apoio ou não a determinada política pública. Lembrando, é importante sempre ressaltar que, embora a maior parte dos partidos se comportem de forma muito parecida, é importante lembrar que eles não são iguais, né? Que têm estatutos e orientações políticas diferentes, embora muitas vezes eles próprios entrem em contradição com a sua própria origem ideológica do ponto de vista político. E quem faz parte desse jogo? Bom, a gente pode pensar nos formuladores dessa política pública, que pode ser a sociedade civil, pode ser o próprio governo. Um outro momento seguinte, os implementadores, quem vai implementar determinada política, ele ou ela é qualificada o suficiente para dar cabo dos resultados a serem alcançados? Os interessados também pelos resultados dessa política. Aqui os políticos, mas a gente poderia traduzir políticos em gestores, os gestores públicos ou os legisladores também, né? Porque políticos todos nós somos. Os burocratas, né? E a gente pode pensar a partir dos funcionários públicos, independente do ente federativo ou do poder que ele faz parte. E a imprensa também, lembrando que nós vivemos num país livre do ponto de vista da liberdade de imprensa, do ponto de vista democrático, que formula, que debate, que traz isso junto à opinião pública. Então, esses são alguns atores e atrizes que estão dentro desse jogo da formulação dessas políticas públicas. E quais os campos onde esse jogo é jogado? Então, as políticas públicas elas podem estar dentro dos movimentos sociais, elas podem ser formuladas a partir dos conselhos e conferências, câmaras e assembleias, do Poder Judiciário, do próprio Ministério Público, as secretarias de governo, comunidades epistêmicas, pensando numa dimensão mais, digamos, holística e muito mais, digamos, sistêmica também desse processo, e outros atores que não estão relacionados aqui. Bom, políticas públicas e direitos. Aí uma coisa que é importante lembrar. As políticas públicas elas estão necessariamente ligadas aos direitos? Bem, a gente pode dizer que os direitos são sempre construções sociais, fruto das disputas entre diversos setores da sociedade. As políticas públicas podem ser instrumento de afirmação e materialização dos direitos, provendo acesso a direitos, acesso direto, aos direitos,
ou removendo barreiras de acesso aos direitos. A gente estava falando agora há pouco da Lei Maria da Penha, por exemplo, como uma lei que ela passa a debater uma dimensão de uma ampliação do direito, com foco nas mulheres, né? E, portanto, algumas coisas que foram necessárias para romper o acesso a esses direitos. Políticas de ações afirmativas, podemos lembrar que dá políticas de cotas, cotas raciais e cotas sociais, a construção de infraestruturas físicas e institucionais, ou seja, não é só a dimensão física, mas é o melhoramento do equipamento institucional também. A gente poderia falar, por exemplo, da requalificação que o Ministério Público teve no Brasil nos últimos 20 anos, em função de ser um ente de garantia de direitos, né? Acessar informação sobre acesso a direitos. A gente poderia falar aqui da Lei da Transparência e o Portal da Transparência como um instrumento de fiscalização e controle, que a gente vai falar depois em um outro momento. Pois bem, então, encerrando essa nossa primeira parte, a gente parte agora para a nossa segunda parte, pensando uma coisa que é importante e vocês não devem nunca esquecer, que políticas públicas são sempre processos sociais, ou seja, a política pública ela não surge do nada, ela não surge ali como algo isolado no tempo e no espaço. Não, ela faz parte de um processo histórico, está dentro de um processo de disputa de rumos, disputa política, disputa ideológica, disputa filosófica, enfim, disputa econômica, a disputa cultural. Portanto, são sempre processos sociais. Bom, então, pegando mais uma vez aqui, uma coisa que é importante. Então, pensando nas políticas públicas e os direitos, direitos são sempre construções sociais, fruto das disputas entre diversos setores da sociedade. Tá? Então, direitos são processos que estão em disputa. São determinadas ações, programas, acessos a bens, a patrimônios, a conquistas e muitas vezes a perdas, que estão em constante disputa na sociedade. E disputa, quem disputa? Olha, vários setores da sociedade. A gente pode falar do setor econômico, né? A disputa entre capital estrangeiro e capital nacional, por exemplo, onde disputa os rumos de governo, onde vai dar mais acesso, mais subsídio, mais benefício para a implementação de um determinado setor produtivo no país. A gente pode pensar, por exemplo, da ingestão de agrotóxicos, por um lado, por parte de grandes corporações internacionais, e a resistência, por exemplo, dos agricultores familiares ligados à agroecologia. Obviamente, num país capitalista, a disputa econômica ela sempre é mais forte, ela sempre tende a vencer. Tá? Só para ter um exemplo, agora no ano de 2020, o Brasil teve mais de 900 novos tipos de agrotóxicos que foram adquiridos e que foram liberados pela Anvisa. Então, é uma coisa que está sempre em constante disputa. Né? Outra coisa é pensar que tudo é político. E político a gente deve pensar no sentido amplo do termo. Né? Então, política, o modo de pensar e agir coletivamente. Do grego, política, ou seja, assuntos públicos. Tá? Então, estar numa sociedade, viver em sociedade, é pensar e agir coletivamente. Então, toda a nossa relação, o nosso viver em sociedade, seja na igreja, seja na família, seja na rua, seja no trabalho, seja na faculdade, tudo são processos políticos, porque estar em sociedade, mais uma vez, é pensar e agir coletivamente. Tá? Uma outra coisa que é importante sempre lembrar é que economia e política não se separam. Tá? O falso dilema de dizer, olha, isso aqui nós estamos tratando de economia, isso não é política, isso é falso, isso é mentiroso. Tá? Uma decisão política interfere nos resultados econômicos e a estrutura econômica ela interfere
nos resultados políticos. Então, política e economia sempre andam juntas. E a gente poderia falar aqui de uma economia política, por exemplo. Tá? A economia política ela foi pensada enquanto uma ciência ali a partir do século XVII, XVIII, um crescimento das grandes cidades, a mudança de um mundo rural para o mundo urbano, e a principal preocupação naquele momento de determinados economistas, a gente poderia falar da Adam Smith, Thomas Malthus, dentre outros, era a questão da possibilidade da escassez de alimentos. Então, por isso que a economia política ela foi pensada inicialmente como a ciência da escassez humana. Tá? Então, a ciência que trata da produção, da distribuição e consumo das riquezas de uma nação. A economia política ela está vinculada a isso. Pensar a organização de uma sociedade a partir da relação entre distribuição, por um lado, ou escassez, por outra. Então, tudo é político e a economia é sempre política e a política é sempre econômica. Não existe um dilema, ou o dilema é falso, em querer separar economia de política ou política de economia. As duas andam sempre juntas. Bom, do ponto de vista das políticas públicas e direitos, a gente pode pensar sobre ali os direitos civis, direitos políticos e direitos sociais em Thomas Marshall. Né? Marshall, um sociólogo inglês, que fez uma divisão histórica pensando na implementação desses direitos. Então a gente poderia iniciar a imaginar os direitos civis no século XVII e XVIII, onde procurava-se garantir a liberdade religiosa e de pensamento, direito de ir e vir, direito à propriedade, à liberdade contratual, à escolha, o trabalho e a justiça. Vamos pensar ali naqueles princípios liberais pós-Revolução Francesa, que são incorporados na maior parte da sociedade europeia e ocidental de forma geral, mas que numa resposta, né, digamos, a centralidade do absolutismo medieval, né, monárquico, os liberais, inspirados nos ideais iluministas, principalmente, mas em outras revoluções culturais também, pós-Revolução Francesa, as revoluções burguesas que se deram na Europa, eles passam a pensar esses ideais a partir dessas primeiras rupturas com os regimes absolutistas, os direitos civis. Então, mais uma vez, a liberdade religiosa, a liberdade de pensamento, o direito de ir e vir, o direito à propriedade, a liberdade contratual, a escolher o trabalho e a justiça, associado à liberdade de pensamento, a gente pode falar também da liberdade de expressão. Então, esses para Marshall foram exatamente os primeiros direitos que foram esses direitos civis. Num segundo momento, a gente poderia falar, aliás, Marshall falou dos direitos políticos. Então, o que seriam os direitos políticos? Primeiro, a partir do século XVIII, efetivando-se principalmente no século XX, com a formação do Estado Democrático representativo, né, e envolve os direitos eleitorais de participar e reivindicar nos movimentos sociais. Olha, mas Marshall estava falando da Inglaterra, principalmente. Então, essa divisão ela não se dá em todo o mundo ao mesmo tempo, não mesmo. Então, mais uma vez, pensar aquela ideia de que no tempo e no espaço, essa relação com os direitos se deram em momentos distintos. Só para imaginar, no Brasil, os direitos políticos eles só chegam de forma universalizados a partir de 88, né? Com a eleição de 1989. Porque até então, os analfabetos não poderiam votar. Então, eram limitados esses direitos. Até hoje, se a gente pensa em alguns países do Oriente, as mulheres não votam. Então, os direitos políticos, ou seja, a livre associação, a liberdade partidária, o direito universal ao voto, seja de homens, mulheres, negros, índios, que mais analfabetos também, eles se deram em momentos distintos, em lugares distintos. Tá? Então, no Brasil, nós temos apenas um pouco mais de 30 anos
que esse direito for universalizado. Então, desse ponto de vista dos direitos políticos, nós ainda estamos aprendendo a, digamos, a agir, né, a tê-los, a correspondê-los de forma efetiva. E, por fim, segundo Marshall, no terceiro momento, chamados direitos sociais, que só se concretizam no século XX, onde as pessoas passaram a ter direitos à educação básica, assistência à saúde, programas de lazer, acesso ao sistema judiciário, cultura, habitação, etc, etc. Então, os direitos sociais, eles chegam no século XX. Mais uma vez eu repito, em momentos distintos, em lugares distintos. Né? Mais uma vez no Brasil, educação, saúde, moradia, direito à família, direito à alimentação, por exemplo, ele só chega como direito universalizado a partir da Constituição de 88 também. Então a gente poderia imaginar por que nossos pais e avós não estudaram tanto, talvez mal fizeram, né, o ensino fundamental, porque a gente não tinha uma estrutura educacional como um direito social universalizado, garantido constitucionalmente. Só depois da ditadura militar, com a redemocratização e com a Constituição de 1988. Bem, então direitos são construções sociais, mais uma vez. São frutos das disputas entre diversos setores da sociedade. E as políticas públicas podem ser instrumentos de afirmação e materialização desses direitos. Ou seja, não é só colocar na lei, mas também é a poder, digamos, concretizá-los. Então, políticas públicas podem ser excludentes quando restringem o acesso aos serviços públicos, criam serviços de segunda categoria para setores com menos poder, são apropriadas por setores específicos em detrimento de objetivos universalizantes. Bem, e para um debate aqui, a gente poderia perguntar qual a relação entre políticas públicas e direitos? Né? Então, políticas públicas têm a ver com direitos? As políticas públicas são imutáveis e os direitos eles são invioláveis? Ou existem políticas públicas que podem ser mudadas, né? E temos direitos que, a depender das relações, das conjunções políticas, esses direitos podem ser violáveis também. Quais exemplos de políticas públicas que ampliam direitos e os exemplos também de políticas que restringem direitos? Então, podem ser algumas perguntas que ficam para vocês. Concluindo, né? Mais uma vez, a definição de políticas públicas é um conjunto articulado de decisões orientadas para a resolução de um problema ou para a realização de um objetivo considerado de interesse público. E as políticas públicas são desenvolvidas por instituições governamentais e seus responsáveis por meio de processos políticos. Direitos são construções sociais, frutos das disputas entre diversos setores da sociedade. E, por fim, tudo é político, né? A política é o modo de pensar e agir coletivamente, do grego política, ou seja, assuntos públicos. E eu encerro por aqui, espero que vocês tenham gostado e façam um bom proveito. Nos vemos no próximo módulo, tá?